que aconteceu neste cemitério? Você vai se surpreender, ou talvez nunca consiga esquecer. Dizem que ninguém mais ousa ser enterrado aqui. Algo aconteceu, algo que mudou tudo para sempre. O silêncio que envolve este lugar não é apenas silêncio. Ele é pesado, denso, como se escondesse segredos sombrios capazes de estremecer até os mais corajosos. Olhe com atenção. Cada túmulo parece ter sido violado. Alguns estão abertos, como se alguém tivesse arrancado os mortos de seu descanso eterno. Mas quem faria isso? Por quê? Os santos, que antes eram símbolos de paz e proteção, agora jazem destruídos, caídos no chão, suas expressões irreconhecíveis. Alguns juram que, ao cair da noite, essas faces mutiladas parecem se mexer, quase como se estivessem gritando por ajuda. Cada pedra, cada lápide, cada detalhe deste lugar conta uma história interrompida. Uma história que ninguém ousa terminar. Você já se perguntou o que acontece quando ninguém está olhando? Pois aqui, neste cemitério, o invisível parece ganhar forma. O ar é frio, mas não é apenas o frio da noite. É como se algo passasse por você, roçasse sua pele e desaparecesse antes que pudesse ser visto. Este cemitério não é apenas um lugar de descanso. Ele guarda mistérios que desafiam a lógica, segredos que parecem querer falar, mas apenas para aqueles que têm coragem de olhar. E quando você olha, percebe que talvez tivesse sido melhor nunca ter visto. A cada passo, a cada sombra, a sensação de que algo observa cresce. O vento carrega sussurros que não pertencem a este mundo. Alguns garantem ouvir o chamado dos que já se foram. Mas será que realmente se foram? E então você percebe, este lugar não é mais apenas um cemitério. Ele é um aviso silencioso, um grito contido, uma lembrança de que nem tudo que está enterrado permanece em paz. À medida que a noite cai, a escuridão se torna quase sólida. O chão parece pulsar, como se guardasse algo vivo lá embaixo. Você entende com um arrepio que percorre a espinha. Alguns segredos são tão antigos quanto a própria morte. E alguns deles nunca deveriam ser descobertos. Era um cemitério muito antigo. Suas lápides datavam de 1832. Localizado na comunidade de Tamanduá, em Marques de Souza, ele guardava não apenas corpos, mas quase 2 séculos de história, memórias e raízes de famílias inteiras. Por anos, aquele lugar foi símbolo de respeito, fé e silêncio. Até que algo inesperado aconteceu. Em maio de 2024, uma enchente sem precedentes atingiu a região. E o que aconteceu naquele cemitério surpreendeu e chocou até os mais antigos moradores. As águas chegaram sem piedade, invadindo ruas, casas e lavouras. Mas o que ninguém imaginava é que a força da enchente alcançaria também o Campo Santo, o que era um lugar de descanso. Transformou-se em um cenário de destruição. Lápides foram arrancadas pela correnteza. Cruzes, que antes estavam erguidas, foram tombadas. E o mais perturbador, os corpos enterrados ali foram arrastados pela água. Caixões se abriram, ossadas foram levadas pelo rio. E o sagrado se misturou ao caos. Os moradores, ao verem a cena, ficaram sem palavras. O silêncio era pesado. O respeito pela morte foi violentado por uma tragédia natural que ninguém jamais esqueceu. Imagine perder novamente alguém que já havia partido. As famílias que já haviam chorado seus entes queridos no passado se viram diante de uma dor inesperada. Ver os restos mortais dos seus ancestrais sendo levados pela correnteza. Não era apenas destruição material. Era uma ferida aberta na memória coletiva. Um pedaço da história de Marques de Souza havia sido levado pelas águas. E assim, a comunidade entendeu que aquele cemitério jamais poderia voltar a ser o mesmo. Foi então que surgiu uma decisão: construir um novo cemitério. Um espaço onde os moradores pudessem voltar a sepultar seus entes com dignidade, segurança e respeito. Mas além disso, a comunidade se mobilizou para erguer um memorial. Um monumento que registrará para sempre os nomes das pessoas cujos restos mortais foram perdidos naquela enchente. Uma forma de garantir que, mesmo que as águas tenham levado seus corpos, suas histórias jamais seriam apagadas. Esse memorial será também um lugar de reflexão.
Um lembrete do quanto a natureza pode ser implacável, mas também da força de uma comunidade unida pela memória. O cemitério de Tamanduá, em Marques de Souza, pode ter sido destruído, mas não foi esquecido. Cada lápide perdida, cada corpo arrastado pelas águas, agora vive na lembrança e na luta de um povo que se recusa a deixar sua história desaparecer. E quando você passar por aquele memorial, lembre-se, ali não estão apenas nomes. Ali está a prova de que a memória é mais forte do que qualquer enchente e que nem mesmo a força das águas pode apagar o que já foi vivido. Um cemitério destruído, corpos levados pela força das águas e uma disputa que terminou na delegacia. O que aconteceu na pequena comunidade de Tamanduá, em Marques de Souza, parece até roteiro de filme de suspense, mas não é ficção. É realidade. Em maio de 2024, a enchente mais devastadora da história atingiu a região. As águas não tiveram piedade, arrancaram cruzes, tombaram lápides e arrastaram consigo mais de 70 corpos. Um lugar sagrado, transformado em cenário de horror. Famílias inteiras ficaram em choque. Não apenas perderam casas, pertences e memórias, mas também o descanso eterno dos seus entes queridos. E diante desse caos, uma pergunta inevitável surgiu: onde sepultar os mortos daqui para frente? Foi nesse momento que a Igreja Evangélica apresentou uma proposta: construir um novo cemitério, um espaço seguro, protegido da fúria das águas. Mas a solução, que parecia trazer alívio, rapidamente virou motivo de divisão. O local escolhido para erguer o novo cemitério era justamente o coração da comunidade, o campo de futebol. Um espaço que por décadas foi mais do que apenas um gramado. Ali aconteceram jogos inesquecíveis, festas, encontros, celebrações e até os primeiros passos de muitas crianças. O campo era memória viva, era vida em movimento. Então, o que era para ser solução virou conflito. De um lado, famílias clamando por dignidade, exigindo um espaço sagrado para sepultar seus mortos. De outro, moradores indignados com a perda do único espaço de lazer e convivência da comunidade. O embate entre a paz dos mortos e a alegria dos vivos. As discussões cresceram, os ânimos se acirraram e o que antes era apenas uma proposta acabou virando caso de polícia. Um registro foi feito na delegacia de Marques de Souza. Agora, a disputa não envolve apenas a construção de um novo cemitério. Ela coloca em jogo a identidade de toda uma comunidade. Enquanto o silêncio das lápides destruídas ainda ecoa nas lembranças, o barulho das vozes divididas é ensurdecedor. Quem tem razão? Os que pedem respeito aos mortos? Ou os que defendem a vida e o lazer dos vivos? O campo e o cemitério carregam memórias. De um lado, a história dos que já partiram. De outro, a esperança daqueles que ainda sonham. O destino do novo cemitério de Tamanduá ainda está indefinido. Mas uma certeza já existe. A enchente não levou apenas corpos. Ela trouxe à tona segredos, dores e dilemas que até hoje assombram a comunidade. E você, se tivesse que escolher, de que lado ficaria? O descanso dos mortos ou a alegria dos vivos?